Essa 16ª questão é uma questão interessante. Questão aí que também acho que deve ter pegado muita gente. Deve ter pego muita gente. Uma determinada tarefa é executada pelo funcionário X em 4 horas. Então, ele executa uma tarefa em 4 horas. Então, X ele executa 1/4 da tarefa em 1 hora. O funcionário X ele executa 1/4 da tarefa em 1 hora. Se em 4 horas ele executa a tarefa toda, então quer dizer que ele executa 1/4 a cada hora. E o funcionário Y em 6 horas. Da mesma forma, o funcionário Y ele executa 1/6 da tarefa por hora, trabalhando sozinhos. Certo dia, os dois funcionários começaram a executar a tarefa juntos, às 8 horas. Então tá, 8 horas eles começaram a executar a tarefa. Às 9 horas, ou seja, 1 hora depois, o funcionário Y precisou se ausentar pelo período de 1 hora, ou seja, mais 1 hora até as 10 que o funcionário Y teve que se ausentar. Aqui só trabalhou X. Aí a questão é, a que horas a tarefa foi concluída? Ou seja, depois ele volta e começa a trabalhar os dois aqui até uma determinada hora. Que horas a tarefa foi concluída? Vê só, se X conclui 1/4 da tarefa em 1 hora, Y conclui 1/6 da tarefa em 1 hora, os dois juntos, ou seja, X mais Y, eles fazem a tarefa em 1/4. Em 1 hora, eles fazem 1/4 mais 1/6 da tarefa. Ou seja, aí você tira o MMC, é 12. 12 dividido por 6, 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. Então, ó, os dois juntos, a cada hora, fazem 15 dozeavos da tarefa. Aí é que tá. A gente já pode desenhar aqui, ó, nesse desenho. Nessa primeira hora, os dois trabalharam juntos e, portanto, fizeram 15 dozeavos da tarefa. Aqui, como só trabalhou X, vou dar até de cor. Como só trabalhou X, então X fez 1/4 da tarefa. Até 10 horas da manhã, que parte da tarefa faltava concluir? Que parte da tarefa faltava concluir? Ora, se foi concluído 5 dozeavos da tarefa e 1/4 da tarefa, então foi concluída MMC 12, 12 dividido por 4, 3, mais 5, 12 dividido por 12, 1 vezes 5, 5. Então foram concluídos 8 dozeavos da tarefa. Você pode simplificar por 4 aqui. Isso vai ser igual a 2/3 da tarefa. O que é que falta para concluir aqui? Falta 1/3 da tarefa, é o que falta. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer uma regra de 3. Ora, se os dois juntos, se X mais Y fazem 5 dozeavos da tarefa em 1 hora, quantas horas eles vão fazer 1/3 da tarefa? Tranquilo, aqui você vai fazer meio pelos extremos. Aí você vai ter 5x sobre 12 vai ser igual a 1/3. Aí você faz meio pelos extremos. Aí você tem que 15x é igual a 12. Então x é igual a 12 sobre 5 sobre 15. Você pode simplificar por 3, fica 4 sobre 5.
4 sobre 5 o que? Horas. Então, ó, se uma hora tem 60 minutos, quanto tempo, quantos minutos vai ter 4 quintos de hora? Também foram questões que a gente fez, algumas questões parecidas, tá? Não iguais a essa. Teve alguma diferença. Acho que você tinha que desenhar esse esquema aqui para poder compreender e encaixar dentro da questão que a gente resolveu aí durante o curso. Então, você fazendo essa regra de 3, você tem que x vai ser igual a 60 vezes 4 dividido por 5. Aí, ó, 60 dividido por 5, 12 vezes 4 é igual a 48. 48 o quê? Minutos. Ok? Então fica assim, ó. 10 horas e 48 minutos. Ok? Marca a letra D. Certo, vamos lá para a próxima questão aí, questão número 17. Essa questão 17 aí, pessoal, ela é muito parecida com a questão 6 de nosso simulado, com algumas pequenas diferenças. Algumas pequenininhas diferenças. Mas nessa daí a gente acertou em cheio. Vamos ver só. Diz que qual deve ser o prazo de aplicação do capital a uma taxa de juros simples e anuais de 15%. Daqui os juros correspondem a 3 vezes o valor do capital. 3 vezes o valor do capital. Ele quer que os juros correspondam a 3 vezes o capital, ao valor do capital. Você sabe que os juros é igual ao montante final menos o montante inicial. Então, se o montante inicial for x, os juros têm que ser 3 vezes x. Aí fica assim, ó. 3x é igual ao montante final menos x. Então, o montante final é igual a 4x. Aí você tem o montante final igual a 4x. Você tem o montante inicial igual a x. Você tem a taxa de juros, que é igual a 15%, que é o mesmo aqui, 0,15. E você tem o tempo, que é justamente o que ele quer. Aí você pode encaixar na fórmula, montante final é igual ao montante inicial vezes 1 mais I. Aí como é juros simples, é vezes T. Ok. Aí você vai ter o seguinte, ó. 4x é igual a x vezes 1 mais I vezes T. Aí você passa o x dividindo, vai ficar 4x sobre x. Aí o x, ó, vai morrer. X corta com x. É igual a 1 mais IT. A taxa é 0,15, né? Então a gente já pode substituir aqui por sinal. Você passa um subtraindo, você vai ter 4 menos 1 dividido por I, que é 0,15, vai ser igual a T. Então, acabou. É só você fazer essa continha aí que você vai chegar, o tempo igual a 20. No caso, 3 dividido por 0,15, você vai chegar ao tempo igual a 20, letra D. Uma maneira mais fácil de fazer isso aí, bem mais fácil, é que eu quis usar essa fórmula. Então eu tive que encontrar um montante final antes de encaixar aqui, de jogar nessa fórmula. É você jogar na fórmula direta dos juros, né? Os juros vai ser igual
ao capital inicial, montante inicial, vezes a taxa vezes o tempo. É o famoso CIT, né? O pessoal chama aqui de capital, chama de C, aí fica CIT. Juros igual a CIT. Então, você jogando nessa fórmula fica muito mais fácil, muito mais rápido. Né? Você faz juros igual a 3x, tá aqui, é igual a montante x vezes I, que é 0,15 vezes t. Aí o x passa dividindo, vai ficar 3 igual a 0,15 vezes t. Aí 3 sobre 0,15 é igual a t, então t vai ser igual a 20. Aí você mata a questão aí, beleza? Essa daí eu fiz de duas formas, usando a fórmula mais conhecida, né, que é a fórmula do montante final, e usando a fórmula de juros simples também, para a gente matar aí a questão, ok? Então vamos lá para a questão de número 18. Questão 18 é a questão de regra de 3, né? Vamos lá. Um grupo de 120 trabalhadores, você já tem uma grandeza, trabalhadores, com a mesma produtividade, constrói a obra em 5 dias. 5 dias, trabalhando 6 horas por dia. Horas, dias, e a produtividade é a mesma. Então, utilizando-se 100 trabalhadores, com a produtividade 10% menor que a anterior. Opa! 10% menor que a anterior, então você faz o seguinte: se a produtividade aqui é 100, no segundo momento a produtividade vai ser 90. Ok. E trabalhando 8 horas por dia, quantos dias a mesma obra será concluída? X. Pronto, a gente montou a regra de 3. Basta agora a gente resolver. Então já está aí, metade da questão já está feita. Olha, vê só. Imagine que tu tem uma certa tarefa para concluir. Quanto mais dias tu tiver para poder resolver essa tarefa, quanto mais dias tu tiver, menos trabalhadores tu vai precisar para resolver aquela tarefa. Beleza? Quanto mais dias tu tiver para fazer, menos horas por dia tu precisa trabalhar. É tudo inversamente proporcional até agora. E vê só, quanto mais horas por dia tu trabalhar também, a recíproca é verdadeira. Né? Quanto mais horas por dia você trabalhar, menos dias você vai precisar para resolver o problema. Quanto mais trabalhadores você tiver, menos dias você vai precisar. Quanto maior a sua produtividade, menor a quantidade de dias. Você percebe? Quanto maior a produtividade, menor a quantidade de dias. Quanto maior a quantidade de dias, menor a sua produtividade. Então também é inversamente proporcional. Ok. Então você fixa aqui, ó, 5x vai ser igual a 100 dividido por 120, sempre invertendo, que é tudo inversamente proporcional, 8 por 6 e 90 por 100. Certo, vou até mudar de cor aqui, porque a gente vai cortar um bocado aí pelo visto. Ora, 100 corta com 100, certo? Um zerinho aqui, ó, um zerinho aqui. Então, por 3 aqui, fica 3 e 2. Então, ó, 8 por 2, 4. Aí, 4 vezes 3, 12. Já ficou assim, ó. 5 sobre x é igual a 12 sobre 12. Então, ó, 12 sobre 12 é 1, 5 sobre x igual a 1, e simplifica aqui, passando multiplicando, x igual a 5.
Ok. Aí você marca a letra A. Também a questão de regra de 3 não foi uma questão que exigiu muito não. Só você se ligar nessa coluna aqui de produtividade. Nessa coluna aqui de produtividade. Se você se ligar nela, tudo vai dar certo. Beleza? Então, vamos lá para mais uma questão. Questão número 19. No começo de determinado mês, a proporção entre o número de livros de arte e o número de livros de ciência em uma livraria era. Ou seja, no início de um determinado mês, o número de livros de arte e de ciência era 5:2. No final do mesmo mês, observou-se que 20% dos livros de arte e 20% dos livros de ciência, então manteve a proporção, né? Tirou a mesma quantidade aqui e a mesma quantidade aqui, manteve a proporção. Foram vendidos e restava um total de 2.100 livros. Restava um total de 2.100 livros. Quantos livros de ciências foram vendidos no mês? Quantos livros de ciências vendidos no mês? Ora, imagine que C seja a quantidade de livros de ciências depois da venda e A seja a quantidade de livros de artes depois da venda. Eu sei que depois da venda, essa soma deu 2.100 livros. Depois da venda, ainda depois da venda, como você manteve a proporção, você tem que 5/2 tem que ser igual à proporção do número de livros de arte pelo número de livros de ciência. Então, isso é igual a 5C igual a 2A. Certo. O que ele quer é o número de livros de ciências. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação 1 aqui, essa equação de cima, multiplicar ela por 2. Ver como é que vai ficar. 2C mais 2A vai ser igual a 4.200. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, 2A igual a 5C. Aí eu vou subtrair a primeira da segunda. 2C menos 0 fica 2C. 2A menos 2A vai dar 0. 4.200 menos 5C. Aí passa o 5 para cá, está subtraindo, passa somando. Vai ficar 7C igual a 4.200. 4.200. C vai ser igual a 4.200 dividido por 7. 4.200 dividido por 7, isso vai ser igual a 600. Isso vai ser igual a 600. Então, 600 é a quantidade de livros após a venda. Quantidade de livros após a venda. E foi vendido quanto? Foi vendido 20% do total. Então quer dizer que isso aqui equivale a 80% do total. Certo? Isso mesmo. Então, se 600 livros equivalem a 80% do total, que aqui foi depois da venda, né? Então, eu vendi 20%, 600 equivale a 80% do total. Quanto equivale 20%, que foi o total das vendas? X. Você faz meio pelos extremos. 20 vezes 600 é igual a 80 vezes X. Você passa 80 dividindo. 20 vezes 600 dividido por 80 igual a X. Então você tem corta. Aí você vai ficar que X é igual a 1.200 dividido por 8. Aí você pode simplificar por 4, né? Isso vai ficar igual a 300 aqui em cima e 2 embaixo. Isso vai ser igual a 150. Você marca
a letra C de casa. Certinho? Então vamos lá para a nossa última questão. Acho que essa foi uma das questões mais difíceis de resolver, porque você tem que se ligar na coisa da razão e tal, fazer sisteminha. Depois, quando chegasse no resultado, você tinha que se tocar que o que ele pediu foi o número de livros vendidos, o que você tem é o número de livros após a venda. Então são vários conceitos, ele enrola bastante no enunciado aí, e essa questão foi muito bem elaborada, uma questão que também tenho certeza que pegou muita gente, certinho? Então vamos lá para a última questão. Nossa última questão aí da prova de auxiliar em administração, praticamente uma questão de física. Dois irmãos trabalham na loja de sua família, que se situa a 8 km da residência deles. Um dos irmãos trabalha no turno da manhã e o outro no turno da tarde. Diariamente eles percorrem o mesmo trajeto e se encontram no meio caminho de casa, para que um entregue ao outro a chave da loja. Os dois irmãos saem de casa de meio-dia, demora 10 minutos para percorrer cada quilômetro, enquanto o outro sai da loja no mesmo momento e demora 15 minutos para percorrer cada quilômetro. Que horas os dois irmãos se encontram? Que horas os dois irmãos se encontram? Vê só. Tu tem aqui, ó, um ponto A, um irmão A, e tu tem um ponto B, um irmão B. Aí, um deles demora 10 minutos para percorrer cada quilômetro e outro demora 15. Então esse aqui, ó, em 15 minutos ele percorre 1 km. Esse aqui, ó, em 15 minutos ele não percorre 1 km. 1 km ele percorre em 10. Então ele percorre 1 km, mas como é a metade de 10 minutos, mais uma metade de 1 km. Então esse aqui percorre 1,5 km em 15 minutos. Certinho. Então, ó, A vai vir. Imagine que passou 1 minuto. O que é que aconteceu? A andou 1,5 km e B passou aqui, ó, 1 km. Então a distância entre eles diminuiu de quanto? Diminuiu 2,5 km. Em quanto tempo? 1 minuto. Mas eu quero que a distância entre eles, eles consigam. Quanto tempo? 15 minutos, aliás. Não foi 1 minuto, não. Eles percorrem 2,5 e a unidade de tempo que eu usei é sempre 15 minutos. Então, em 15 minutos, eles percorrem 2,5 km, ok? Aí você tem o seguinte, ó. Eu quero que a distância total percorrida seja de 8 km para reduzir para zero a distância deles. Isso vai ser feito em quantos minutos? Pronto. Basta você resolver essa regra de 3. Na verdade, a maioria das questões a gente acabou caindo em uma regra de 3, de forma direta ou indiretamente. Você vai ter assim, ó, 2,5x vai ser igual a 8 vezes 15. Então x vai ser igual a 8 vezes 15 dividido por 2,5. Acabou. Basta resolver essa regrinha de 3 aí e você fechou a prova. Dá 48. Então, em 48 minutos eles se encontram. Depois que eles saíram, em 48 minutos eles se encontram. Então a resposta é letra E, certo? Fê, essa prova de auxiliar em administração não foi uma prova tão surpreendente, não. Foi uma prova dentro do que a gente esperava, dentro do que a gente viu. Tranquilo, tranquilão. Eu acho que a prova de assistente assistente em administração e a prova de técnico informática, administrador de edifícios, foram questões mais pesadas, né? Então, foi uma prova mais pesada.
Mas essa aqui foi dentro do que viemos estudando. Eu acho que tiveram poucas surpresas, poucas novidades e que dava para contornar na hora da prova aí. Então, é prova para acertar no mínimo 8 questões, de 8 para cima. Certo? Vamos lá. Já já eu resolvo a prova de assistente de administração.